Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você... E hoje nós vamos falar sobre esse tema, voltando a viver através do perdão. Voltando a viver através do perdão. Mas eu creio que esse tema em específico, o tema dessa noite, requer mais do que qualquer outro tema que já foi desenvolvido aqui nas últimas 3 mensagens, um olhar para a história por trás da história do livro. Não sei se você que leu o livro ou viu o filme conhece a história por trás da história do livro. Livro que foi escrito por William Paul Young. E a gente sabe que esse livro, desde o início, ele divide opiniões. Não sei se você sabe, mas esse livro ele foi escrito não para ser um livro, mas ele a princípio era um manuscrito que Paul Young escreveu para os seus filhos. E através dessa ficção que ele escreveu, ele queria que seus filhos entendessem o que havia acontecido na vida de Paul Young nos últimos 11 anos. Alguns amigos tiveram acesso a esse manuscrito e se juntaram na busca de, então, procurar editar e fazer daquele manuscrito um livro. Interessante, né, que quando começaram a procurar uma editora, para as editoras cristãs, o seu conteúdo era por demais perigoso. Então, muitas editoras cristãs, ou todas elas, não quiseram publicar o livro. No entanto, para as editoras seculares, seu conteúdo era por demais cristão. E Paul Young ficou nessa situação. Até que, depois de muito insistir, ele conseguiu editar o livro. E o livro foi vendido para mais de 18 milhões de cópias. O filme, esse filme que foi lançado esse ano, ele chegou a quase 100 milhões de dólares de bilheteria. Imagina, você resolve criar uma história para os seus filhos e de repente essa história vira livro, filme, te rende isso aí. Nada mal, né? Nada mal. Mas é importante entender que o livro retrata um período muito difícil da vida de William Paul Young. E eu vou contar um pouco dessa história porque tem muito a ver com o tema que a gente vai falar aqui. Então, esse camarada aí, William Paul Young, ele era filho de missionários, viveu a sua infância entre um campo missionário em Papua Nova Guiné e um colégio interno. Aos 6 anos de idade, Paul Young era uma criança marcada pelo abandono emocional. Ele era marcado por agressão física e verbal, marcado por abuso sexual, e isso não apenas uma vez, mas diversas vezes. Isso faz com que Paul Young crie um porão dentro da sua alma. Isso faz com que Paul Young crie uma cabana dentro da sua alma, e que ele lance dentro dessa cabana, desse porão, todas as memórias que ele não queria mais se lembrar. Ele tem uma história marcada por abuso, por agressão física, por abandono, e ele pega todos esses sentimentos e tranca todos esses sentimentos dentro do porão da sua alma. Assim, Drew Marshall foi um dos entrevistadores de Paul Young. Ele diz o seguinte: a cabana é construída a partir de sua própria dor. A cabana é uma metáfora de lugares onde você ficou preso, se machucou e foi ferido. A cabana é o lugar onde a vergonha e a dor estão no centro. E o que então o Paul Young faz a partir dessa realidade? A partir disso, Paul Young ele procura manter todos os seus sentimentos, todas as suas lembranças
de sua infância num porão de sua alma, na tentativa de ser um profissional bem-sucedido, na tentativa de ser um bom marido, na tentativa de ser um pai de família. Isso é muito comum. E talvez haja aqui pessoas aqui nesse auditório e nesse templo que também passaram por diversas dificuldades e talvez tenham no seu coração lembranças trancafiadas, situações que ainda não foram resolvidas, que estão trancafiadas dentro do porão da sua alma e que estão aí bem presentes. E aí, acontece depois de algum tempo, depois de Paul Young casado e com família, acontece algo terrível. A sua vida desaba no dia em que ele escuta a sua esposa dizer: eu sei de tudo. Paul Young estava tendo um caso extraconjugal com uma das melhores amigas da sua esposa. E esse desnudamento gera em Paul Young a necessidade de cura. Depois de ter passado o que passou pela infância e agora vivendo este problema na sua vida, na sua família, ele precisava de cura. Mas para que isso acontecesse, ele vai precisar entrar na cabana. Ou seja, ele vai precisar entrar no porão das suas dores. Há situações na nossa vida, há momentos na nossa vida em que nós somos, e que Deus permite que vivamos situações difíceis, porque Ele deseja que a gente entre na cabana da nossa vida, onde estão guardados os nossos sentimentos, as nossas frustrações, os nossos traumas. Mackenzie Phillips, o protagonista da ficção de Paul Young, passa um fim de semana na cabana, como nós já vimos. Paul Young vai passar 11 anos tentando lidar com as suas dores. Ele vai passar 11 anos na cabana da sua alma. Baxter Kruger, o autor do livro De Volta à Cabana, que escreve sobre Paul Young, ele diz o seguinte: Paul descobriu o que William Congreve, um outro autor, quis dizer quando escreveu: no inferno não há fúria maior do que a de uma mulher desprezada. Cuidado aí, maridos. No inferno não há fúria maior do que a de uma mulher desprezada. Mas ele ainda diz o seguinte: essa, porém, não é toda a verdade. No céu não há aliado maior do que uma mulher que sabe amar. E aí, isso lança à luz a dedicatória do livro de William Paul Young, que talvez quem lê o livro não se deparou com a dedicatória, que diz o seguinte: essa história foi escrita para os meus filhos e dedicada em primeiro lugar a Kim, minha amada. Obrigado por salvar a minha vida. Interessante que essa história por detrás da história nos faz entender um pouco a história, a ficção que William Paul Young escreve. Isso é uma verdade. A gente começa às vezes a entender melhor uma pessoa, entender melhor as reações de uma pessoa, entender melhor as lutas de uma pessoa quando nós então conhecemos a sua história. Ou seja, o tema perdão permeia as histórias de Paul Young e a história de Mackenzie Phillips. Se para Paul precisa perdoar aqueles que lhe feriram no passado, na sua infância, bem como precisa agora ser perdoado por sua esposa e filhos, também na ficção, Mackenzie Phillips, ele precisa perdoar o seu pai. Mackenzie Phillips, como nós já vimos, quem lê o livro vê o filme sabe, quem não lê o livro não vê o filme, ele tem um pai que é um religioso, que é um presbítero da igreja, mas é alcoólatra, mas violenta a sua mãe, e ele precisa perdoar o seu pai,
e precisa perdoar o assassino da sua filha, e ele precisa perdoar também a si mesmo. Essa talvez a dimensão mais desafiadora do perdão, perdoar-se a si mesmo. Porque se você viu o filme ou leu o livro, vai perceber que ele fica culpado porque num minuto de distração a sua filha desaparece e é morta. Por detrás de uma pessoa acusadora, por detrás de uma pessoa que insiste em apontar o dedo para as outras pessoas, via de regra, há alguém que errou, há alguém que tem dificuldade de se perdoar, há alguém que tem uma questão mal resolvida dentro do seu coração. E aí, a partir dessa história por detrás da história, eu quero te mostrar 2 gráficos. Esses 2 gráficos estão relacionados a momentos na nossa vida em que nós somos alvo de ofensa, nós somos alvo de traição, nós somos alvo de decepção. E o primeiro gráfico é quando nós somos alvo de agressão, traição, ofensa, e fazemos então uma opção. A primeira opção do primeiro gráfico é quando nós fazemos a opção, uma determinada opção. A agressão, traição e ofensa gera dor emocional. E deixa eu te dar uma boa notícia a partir disso. Se você viveu uma situação em que você foi agredido, em que você foi traído, em que você foi ofendido e você sentiu dor emocional, você é uma pessoa perfeitamente normal. O que não é normal é a gente ser agredido, a gente ser traído, a gente ser ofendido e a gente não sentir dor emocional. A dor é importante e a dor faz parte do processo de cura. A questão importante aqui é o que fazemos com essa dor. E aí dentro do primeiro gráfico, é o problema, quando nós fazemos a opção pelo rancor, pela amargura. Quando eu sinto, sou traído, sou agredido, sou ofendido, sinto dor emocional e faço a opção pelo rancor e pela amargura. Eu decido que vou me alimentar diariamente das lembranças do que a pessoa me fez. Vou checar e cuidar de que a minha mente não se esqueça de nada. Eu quero que essa amargura persista em meu coração. E aí isso vai gerar necessariamente um sentimento de vingança e retaliação. É daí que surgem aquelas expressões conhecidas. Um dia essa pessoa me paga. É daí que surge aquela expressão conhecida. O mundo dá voltas. É daí que surge aquela expressão conhecida. Vingança é um prato que se come frio. Tem até um louvor, né? Os irmãos já sabem que tem até um louvor que fala que um dia quem me ofendeu vai estar me aplaudindo. Isso não pode ser louvor a Deus, porque isso é fruto de rancor e amargura. A questão é que um dia chega a situação propícia. E aí você agride, e aí você ofende, e aí você dá o troco. O que você não se apercebe é que agora é você o agressor, agora é você o ofensor, agora quem te ofendeu, agora quem te agrediu passa a ser o ofendido, passa a ser o agredido, e aí ele sente dor emocional. E se ele decidir seguir pela opção do rancor e da amargura, e quando puder ele vai te agredir, isso se torna então um ciclo vicioso que não acaba nunca e muitas vezes acaba em coisa muito ruim. Isso acontece nos níveis macro e micro. No nível macro, por exemplo, a guerra entre judeus e árabes, acontece esse ciclo. Um grupo de palestinos solta uma bomba e mata 5 judeus. E aí os judeus vêm, revidam, matam 7.
E aí os palestinos fazem a conta, 5 menos 7, 2. Aí eles soltam mais uma bomba e matam 11. E aí os judeus fazem a conta, 2 menos 11, 9. E isso nunca acaba, a gente sabe que isso nunca acaba. E gente à beça morre. Mas isso acontece também no nível micro. De manhã o marido pede um café para a esposa. Isso não acontece aqui na igreja, os casais da igreja, eu sei disso. Mas o marido pede um café à esposa, e ela diz: mozão, pega você. E aí o marido se sente ofendido, por uma coisinha boba, mas ele se sente ofendido. Aí ele vai trabalhar, e ela então liga para o marido, o celular toca, ele já vê que a esposa, ele já atende mal-humorado, porque a esposa não deu o café para ele. E aí a esposa diz: meu amor, você pode passar no mercado para comprar isso, isso e aquilo? E aí o marido diz: não vou passar no mercado, estou cansado e não vou passar no mercado. E aí ele chega em casa sem a compra, sem o que a mulher pediu, e a esposa então olha aquilo, ele: meu amor, já fez a janta? E ele diz assim, e ela diz assim: se vira. Se vira. Situações pequenininhas que vão se avolumando. Muitos problemas de relacionamentos, de casamentos, começam com coisas pequenas, com mágoas pequenas, mágoas que se tornam pesadas, se iniciam com coisinhas pequenas. Começou com um desprezo diário, começou com uma insensibilidade rotineira, não começa com um grande conflito. Agora, irmãos, há uma alternativa para isso. Essa alternativa não é natural, não é fácil, mas eu quero hoje convencer você de que a melhor rota a ser seguida é quando você faz outra opção, uma opção pela cura e pelo perdão. Quando você faz uma opção pela cura e pelo perdão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, perdão não é anistia. Perdão não é anistia. Perdão não é esquecer o que aconteceu. Perdão é literalmente, significa que alguém assumiu o dano e liberou o causador do dano. Tem gente que pergunta assim: pastor, eu tenho que perdoar, mas eu tenho que esquecer? Perdoar não é esquecer. Perdoar e significa que alguém assumiu o dano e liberou o causador do dano. Exemplo: acabou o culto, e aí você está com pressa para ir embora, você vai, pega o seu carro lá no estacionamento, dá uma ré e encontra de cheio o meu carro. E aí você vem falar comigo: pastor, me desculpa, eu bati no teu carro, vamos conversar sobre como que eu vou fazer isso. E eu olho para você e digo: meu irmão, fique tranquilo, pode ir embora que eu resolvo isso. Não bata no meu carro, por favor. Isso é só uma historinha aqui, só para ilustrar. Mas quando acontece isso, significa que ninguém vai pagar pelo dano? Me responde. Não. Significa que eu liberei o causador do dano de pagar por ele. Eu vou pagar o dano. Ou seja, sempre que há um dano, alguém tem que pagar pelo dano. Então, perdão não é anistia. Perdão não é fazer de conta que não aconteceu, porque aconteceu. A questão é quem vai pagar. A questão é quem vai pagar. Há empresas, por exemplo, com um número grande de pessoas devedoras, que sabendo que a cobrança a pessoas devedoras pode levar muito tempo, 10 anos, para que você tenha algum retorno,
E há empresas que fazem um cálculo da seguinte maneira: eu vou ficar 10 anos pagando advogado, eu vou ficar 10 anos buscando o pagamento dessa dívida, e há empresas que optam então por assumir o dano e perdoar a dívida. Há empresas que fazem isso. No entanto, há pessoas que levam anos alimentando a dívida que outro tem com ela. Isso custa um alto preço para a pessoa. Isso custa um alto preço para quem alimenta a dívida e o dano de outras pessoas. Alguém já disse que é como se você criasse uma cela no seu coração. Você cria uma cela no seu coração, você coloca a pessoa que te ofendeu dentro dessa cela, mas a pessoa não está lá, ela está lá só para você. E você é o carcereiro, e você está ali para não deixar aquela pessoa sair. Você está ali para não deixar a sua mente e o coração esquecer daquela dívida. Portanto, a pergunta que eu te faço é: quem de verdade é o prisioneiro dessa prisão? Quem é o prisioneiro dessa prisão é você. Se você pudesse calcular o custo-benefício para manter acesa essa dor, manter pessoas presas no seu coração, como algumas empresas entendem, você também entenderia: é melhor liberar, é melhor perdoar, é melhor assumir o dano. Por isso é importante, no novo gráfico ali, identificar e assumir o dano. Eu preciso ter de maneira clara o que aconteceu, o que me feriu. Não é fazer de contas que não aconteceu. O preço emocional que eu tenho que assumir a partir da identificação e a partir do momento que eu assumo o dano. E conscientemente eu preciso dizer: eu vou assumir esse dano, perdoar, ou seja, perdonar, dar tudo dar. E aí estou pronto para perdoar e desfrutar da liberdade. Eu vou assumir esse prejuízo para eu viver a minha vida com liberdade, sem ser um carcereiro. Por isso, o maior benefício do perdão não vem para o ofensor perdoado. O maior benefício do perdão é o benefício na vida de quem oferece perdão. Ouça essa palavra. O maior benefício do perdão não é para o ofensor perdoado. O maior benefício do perdão é para quem oferece o perdão. E aí você pensa assim: mas pastor, ele não se arrependeu. Mas pastor, ela não demonstra arrependimento. Pense na sua saúde física e emocional. Esse é o melhor caminho para você. Sim, para o ofensor é necessário um processo de arrependimento. Sim, mas para eu perdoar não necessito do arrependimento do outro. Você pode perdoar mesmo que aquele que não, mesmo pessoas que não sabem que te ofendeu. Não é isso que acontece às vezes? Você está magoado com alguém que nem sabe que te ofendeu. Você pode perdoar ainda assim. E uma última coisa sobre esse gráfico, para a gente entrar então no texto, é o seguinte: o perdão não é um sentimento que gera um ato. Você não acorda de manhã feliz dizendo: acordei com uma vontade muito grande de perdoar aquela pessoa. Não acontece isso. Se você esperar isso para acontecer, para perdoar, não vai acontecer isso, porque perdão é um movimento que vai na contramão do que nos tornamos depois de Gênesis 3, quando nós caímos, quando nós nos rebelamos contra Deus. Por isso o perdão é uma decisão. Perdoar é uma decisão de iniciar um processo. Você toma uma decisão
vou perdoar. E aí começa um processo que pode durar dias, que pode durar meses, que pode durar anos. Você decide por perdoar e se sente bem por 3 dias, aí você olha no Facebook e vê uma postagem de alguém que fala sobre aquela pessoa, e aí vem, o seu coração é assaltado pelo desejo de voltar ao ciclo da amargura. Aí você diz para sua mente e coração: não, eu vou voltar a outro ciclo, eu vou perdoar, eu decido perdoar. Perdão é um processo que pode durar muito tempo. Guarda isso no seu coração. Perdão é uma decisão que dá início a um processo. Nelson Mandela viveu anos e anos e perdeu boa parte da sua juventude, dos melhores anos da sua vida, numa prisão e preso de forma injusta. Tinha todos os motivos de sair daquela prisão com o coração ressentido, cheio de amargura e desejo de vingança. E poderia, anos mais tarde, se vingar porque se tornou presidente da África do Sul. Mas escreve isso na sua biografia. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se eu não deixasse minha amargura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria numa prisão. Eu ainda estaria numa prisão. Então, como fazer essa curva? Como fazer essa curva? Como me desvencilhar do ciclo da amargura e colocar o meu coração no trilho do ciclo do perdão? Para tanto, eu quero te convidar para a gente refletir em algumas palavras do apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículos 31 e 32. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra. Nós vamos também projetar o texto aqui no nosso projetor. E eu quero que você leia junto comigo essas poucas palavras, mas tão ricas, palavras que Paulo escreve aos Efésios, chega até nós hoje para nos libertar do ciclo da amargura e para nos colocar no ciclo do perdão. Vamos ler juntos? Vamos lá? Livrem-se Muito bem, então ele começa dizendo: livrem-se de toda a amargura. Pode continuar lá, Raíssa. Livrem-se de toda a amargura, de toda a indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. O apóstolo Paulo, ele usa o imperativo: livrem-se, libertem-se, se desamarrem. Aí ele começa com 3 sentimentos: amargura, indignação e ira. 3 sentimentos que precisamos manter longe do nosso coração para não entrarmos no ciclo da amargura. As 3 palavras da segunda linha são gritaria, calúnia e maldade. Essas palavras ainda estão no imperativo livrem-se. Mas não são sentimentos, são atitudes, são palavras que precisam estar longe de nós para a gente fugir do ciclo da amargura. A partir de então, Paulo muda a negativa para a afirmativa. Começa a dizer: sejam bondosos, sejam compassivos, ainda sejam um imperativo. Mas tem uma terceira coisa ali. Depois de bondosos e compassivos, uns para com os outros, ele diz o quê? Perdoando-se mutuamente. Perdão. Mas quando fala de perdão, ele sai do imperativo, que é uma voz, uma flexão de ordem,
e ele coloca o verbo no grego, o particípio passivo. Por que isso é importante a gente colocar? Porque o particípio passivo no grego funciona para a gente como gerúndio. O que é o gerúndio? É quando a gente coloca aquelas 3 letrinhas no final do verbo. NDO. Estou andando, estou pregando, estou falando. Isso denota que perdão não é um ato, perdão é um processo. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso. Mas guarda isso na sua mente. Deixa eu mostrar isso para você de uma maneira mais didática. Vamos lá. Primeiro, se a gente quer viver a vida a partir do perdão, a gente precisa manter alguns sentimentos distantes do nosso coração. Se você opta pelo ciclo do perdão, você precisa manter alguns sentimentos longe do seu coração. E o primeiro é o sentimento de amargura. Livrem-se de toda amargura. O que é amargura? Amargura é um ressentimento que se alastra e que contamina a nossa vida. Em Hebreus 12, essa palavra é repetida e se faz uma analogia com a amargura como sendo como um câncer. O câncer, que é uma doença que se alastra, se não for controlado, se alastra pelo nosso corpo, e se não identificarmos ele vai se alastrando pelo corpo inteiro. É essa analogia que é feita aqui. Você está amargurado com a pessoa, ela nem mesmo sabe que você está amargurado com ela, você começa a travá-la em seu coração, e isso vai pouco a pouco tomando conta da sua vida, tomando conta da sua alma. Isso toma conta de outras relações também. A gente conhece gente que passa por isso. A pessoa amargurada com alguém, ela começa amargurada por causa de uma situação, de uma palavra, de alguma coisa pequena, e aos poucos aquilo vai se avolumando, e quando nós vemos, ela está amargurada com toda a sua vida. Livrem-se de toda a amargura, é o primeiro sentimento que precisamos nos livrar. Mas há um outro sentimento: livrem-se de toda indignação. Indignação é a raiva que emerge diante da injustiça e diante das afrontas. Indignação é o que a maioria de nós sente quando ouvimos hoje os nossos telejornais, quando nós ouvimos as histórias de corrupção do nosso país, quando nós ouvimos quanto dinheiro foi roubado, dinheiro que era para voltar para os nossos hospitais, para as nossas escolas. É o que sentimos quando ouvimos os depoimentos dos delatores e depois ouvimos a resposta dos delatados: não, eu nunca fiz isso. Indignação. Indignação é um impulso. O problema é que essa indignação diante de ofensa, diante de situações que recaem sobre nós, é que nós muitas vezes perdemos o controle sobre ela e acabamos nos tornando pessoas indignadas. Aí você briga no trânsito, aí você sai correndo atrás do camarada que te fechou, porque você quer dar uma resposta para ele, e você fica piscando o farol para ele, e você fica indignado e quer dar uma resposta para essa pessoa. Já passou por isso? Eu já passei, já fiquei algumas vezes assim indignado no trânsito. Acreditem, irmãos, fiquei brabo. Vocês só me veem calminho. Terceiro sentimento: livrem-se de toda a ira. A ira, a base da ira é a indignação. A ira é um furor e um desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Você entende por que Paulo fala para a gente se livrar desses sentimentos? Paulo está dizendo assim: esses sentimentos não farão bem a vocês e não farão bem aos que estão ao seu redor. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos agredidos, nos amarguramos. Essa amargura, como câncer, toma conta do nosso ser, do nosso corpo. Ficamos indignados, e aí surge o furor,
em nosso coração e com ele o desejo de fazer justiça, de dar uma resposta, de ir para o ciclo da amargura, de tornar esse ciclo vivo em nossa vida. Paulo nos ensina, se você quer se manter longe do ciclo da amargura, livrem-se desses sentimentos, eles não te farão bem. Quais são eles? A amargura. De novo, todo mundo junto? Amargura. Livrem-se. Livrem-se da amargura. Livrem-se da indignação. Livrem-se da ira. Mas, além disso, Paulo ensina outra coisa importante para a gente. Se vocês querem viver a vida a partir do perdão, mantenha algumas palavras distantes dos seus lábios. Algumas atitudes precisam estar distantes de você. E a primeira é essa: livrem-se de toda a gritaria. Toda a gritaria. Foi não, Larissa? Toda a gritaria. Pode ir mais. Aqui ainda o imperativo: livrem-se da gritaria. O que é gritaria? Aqui no texto: falar muito, discutir, falar alto. Isso não acontece na casa de vocês, eu sei. Começar a discutir, começar a falar alto, começar a gritar. Já parou para pensar em qual a motivação de quem começa a falar alto? É essa ali: discutir ou falar alto, tornar público o que era privado. Existe um problema privado, eu estou me sentindo agredido, ofendido, e para as pessoas verem que o outro é o ofensor, eu começo a falar alto, começo a discutir. Desculpa, quando as pessoas veem isso acontecer, elas ficam em dúvida de quem de fato é o ofensor. Livrem-se de toda a gritaria. Livrem-se também, diz Paulo, de toda a calúnia. E o que é calúnia? Falar mal de alguém, criando ou intensificando fatos. Você já percebeu que se você está em conflito com alguém, alguém te ofendeu, te agrediu, a gente procura então amigos em comum para dar a nossa versão do caso. Pessoas procuram pessoas que são amigos em comum para dar a versão. E eu e você temos um litígio. Eu digo que você fez, você diz que não fez. Aí procuro o Enoque, nosso amigo em comum, e digo: Enoque, precisamos orar por aquele irmão. Aquele irmão está com muito problema. Mas o problema é que a gente diz isso, mas também a gente intensifica o que o outro fez sem dar chance de defesa. Isso é calúnia. Paulo diz: livrem-se de toda a gritaria, de toda a falação alta, livrem-se de toda a calúnia, de toda a maledicência, de toda a intensificação dos fatos, para você sair bem de uma história. Mas ele diz ainda: livrem-se de toda a maldade. Aqui é a palavra, uma boa palavra aqui é malícia. Palavra maliciosa que denigre e sabota a imagem do outro. Isso é verdadeiro e vai além. Não precisa às vezes de palavra. Não precisa de palavra. O camarada está chateado comigo, porque eu não superei as expectativas dele. Alguém chega perto dele e diz: poxa, que palavra abençoada hoje do pastor. Aí a pessoa diz: pastor, pronto. Malícia. Atitude maliciosa. Qual a intenção? Sabotar a imagem da outra pessoa. Então volta aqui comigo. Não perde a sequência. 3 sentimentos que precisamos manter longe do coração
se queremos viver o ciclo do perdão. O primeiro é a amargura, porque a amargura corrói a nossa vida. A segunda é a indignação, porque ela vai fazer nascer a ira. E a terceira é a ira, o desejo de fazer justiça com a própria mão. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, ao Senhor, porque nós não somos justos para nos vingarmos. Precisamos nos manter também, manter longe dos nossos lábios a gritaria, a calúnia, falar mal de alguém a outras pessoas com a intenção de fazer aliados, com a intenção de espalhar o que aconteceu para obter aliados, e palavras maliciosas, falar mal de uma maneira tão esperta, tão maliciosa, que a pessoa nunca poderá provar que você falou mal dela. Nunca. Mas aí, como a gente disse, Paulo muda de uma exposição negativa para uma exposição positiva. Ele disse do que devemos nos livrar, mas agora ele vai dizer do que devemos, o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? E ele diz: mantenha algumas atitudes constantes na sua vida. E a primeira é essa aqui: sejam bondosos. Opção por fazer o bem, demonstrar cordialidade e carinho. Em outras palavras, bondade significa amor em ação. O amor pode ser um conceito abstrato para muita gente, mas bondade é o amor em ação, atos de bondade. Abrir a porta para alguém, fazer um bolo para alguém, visitar alguém doente, ter atos de amor por alguém, sobretudo atos de amor para quem te fez mal. Isso é ser bondoso. Ele continua: sejam também compassivos. Ser compassivo é a decisão de olhar e avaliar os outros através da misericórdia. Deixa eu te explicar isso. Não poucas vezes eu me deparo com uma pessoa que num primeiro momento eu olhei para a pessoa e as atitudes dessa pessoa, eu dei um salto para trás e pensei comigo, por causa da rudeza e da maneira agressiva de falar, eu não quero essa pessoa perto de mim. Aí Deus providencia um momento em que eu posso conhecer melhor a história por detrás dessa pessoa, e aí eu tiro os meus óculos de justiça e coloco os meus óculos de misericórdia. Muitos dos nossos problemas, muitos dos problemas que nós vivemos nos nossos relacionamentos é que não temos mais tempo para ouvir as histórias uns dos outros. Nós simplesmente julgamos as pessoas. Nós simplesmente olhamos uma atitude, que seja uma atitude agressiva de alguém, e nós já marcamos aquela pessoa, porque estamos o tempo todo com os óculos da justiça, e não temos tempo de ouvir uns aos outros e poder perceber qual é a história por trás daquela personalidade, para que possamos então colocar os nossos óculos da misericórdia. Hoje em dia, quando nós queremos saber do outro, a gente faz o quê? A gente vai para o perfil do Facebook. A gente olha o perfil do Facebook, a gente vai tentar conhecer quem é o outro. A gente não tem mais tempo para sentar, a gente não tem mais tempo para tomar um café e dizer: me conta a sua história. Existem maridos e esposas que estão indignados uns com os outros, porque não param mais para conceber, para entender a história por detrás de um homem e de uma mulher. A esposa que desconsidera a história do seu marido, e se entendesse, ouvisse, percebesse, entenderia que ele não poderia ser sempre aquele homem que ela espera, porque talvez ele nem tenha tido essa imagem na sua casa. Há maridos indignados com suas esposas, mas se conseguisse olhar com carinho a história da sua esposa, entenderia por que ela tem algumas dificuldades. A gente usa mais os óculos da justiça e menos os óculos da misericórdia. A terceira atitude que Paulo nos ensina
atitude constante em nossa vida é precisamos ser ou perdoar uns aos outros. Eu queria, para a gente entrar já na reta final da nossa palavra, falando sobre esta atitude. E aqui é um fato importante, que eu já citei. Até aqui Paulo fala através de imperativos. 3 sentimentos e 3 palavras que precisamos rejeitar. 2 atitudes que precisamos ter: bondade, sermos bondosos, sermos compassivos. Na terceira ele muda para, como dissemos, o particípio passivo, que é o gerúndio na nossa língua portuguesa. Isso dá a ideia de que perdoar-se mutuamente é um processo, ou seja, uma decisão que dá início a um processo. Interessante. Você já ouviu aquela história de que Jesus fala com Pedro? Pedro pergunta: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? E Jesus responde o quê? 70 vezes? Quanto dá isso aí? Os matemáticos de plantão? 490 vezes. E aí os literalistas vão ficar sonhando com 491, né? Chegar no 491, eu vou para cima dele, eu vou para cima dela. Eu pensava assim também: o cara vai me ferir 70 vezes 7 situações, ou vou ter que perdoar 70 vezes 7, e eu vou ter que perdoá-lo. Desculpa, mas é um pouquinho mais complicado do que isso. Se o perdão é um processo, eu vou perdoar a ofensa que a pessoa fez muitas vezes. Alguém me ofendeu, eu vou tomar a decisão de perdoar, mas o perdão é um processo. Eu vou ter que perdoá-lo de novo daqui a 3 dias. Eu vou ter que perdoá-lo de novo daqui a 1 mês. Depois de 2 anos, eu até esqueci, mas alguma coisa acontece, eu me lembro, caramba, e aquilo se acende de novo em meu coração, eu vou ter que perdoá-lo de novo. O perdão precisa ser concedido inúmeras vezes à mesma pessoa, pela mesma ofensa, porque perdão é um processo. Perdoar é um processo. Aí você vai dizer para mim: mas pastor, é muito difícil isso. Pastor, isso é muito difícil, eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo fazer isso. E aí, eu quero lembrar para você o final do texto que a gente leu, desses 2 versículos, o finalzinho dele. Ele diz o seguinte: precisamos perdoar assim como Deus os perdoou em Cristo, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você pode se achar bonzinho, você pode se achar uma pessoa que é muito fácil de perdoar, mas você faz parte de uma raça que se rebelou contra o Deus Criador. Você e eu fazemos parte desta raça que se afastou do Deus Criador. Nós somos herdeiros daqueles que viraram as costas para o Deus Criador. Nós somos isso está presente em nossa vida. Muitas vezes nós fizemos o que queríamos fazer, muitas vezes nós vivemos como se Ele não existisse. E Ele, Jesus Cristo, sangrou por causa disso, por causa dos meus erros, por causa dos seus erros. Maravilhoso é saber que Ele não responde com justiça. Maravilhoso é saber que Jesus, quando olha para a gente, ofensores, Ele não responde com justiça, mas com bondade, e com misericórdia, e com perdão. Naquela cruz, Ele assumiu sobre Ele o dano, e nos oferece então o perdão. Compreender isso, compreender o que Jesus fez por nós, é então o botão de ignição. É o botão de ignição para eu viver minha vida através do perdão.
Porque, irmãos, fazer o que nós falamos aqui por nós mesmos é impossível. Isso não é questão de autoajuda, não estamos falando aqui palavras positivas para você sair daqui dizendo: eu não vou falar, não vou gritar, eu não vou caluniar, eu não vou sentir amargura, eu não vou sentir isso, ou eu vou ser bondoso, eu vou ser compassivo. Isso é impossível para nós fazermos pela nossa própria força. E talvez eu quero propor para vocês aqui, antes da gente fechar, um exercício. Talvez um exercício bom seria ler esses 2 versículos de outra forma. E esse é um exercício para você fazer em casa também. Hoje tem exercício para casa. Quanto tempo que você não leva o exercício para casa? Tem exercício para casa. Você pega a última frase e lê primeiro, e depois lê o restante. Vamos lá? Vamos ler comigo? Porque vamos pegar a última frase do versículo, vamos ler primeiro e depois vamos falar o restante. Vê se muda alguma coisa para você. Vamos lá? Porque Cristo nos perdoou, sejamos livres de toda amargura, de toda indignação, de toda a ira, assim também de toda gritaria, de toda calúnia, de toda malícia, a fim de sermos bondosos, compassivos, prontos a perdoar. Gostei. Vamos ler de novo? Porque Cristo nos perdoou, sejamos livres de toda amargura, de toda indignação, de toda a ira, assim também de toda gritaria, toda calúnia, de toda malícia, a fim de sermos bondosos, compassivos, prontos para perdoar. Mas tudo começa na compreensão de que nós fomos perdoados. Perdoamos porque fomos perdoados. Perdoamos porque o exemplo de Cristo Jesus reverbera potencialmente dentro do meu coração. E toda vez que eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo o Cristo que me perdoou. Eu vejo o Cristo que não olhou para mim com óculos de justiça, mas de misericórdia. Eu vejo um Cristo que me amou, e mesmo que eu fosse um ofensor terrível e rebelde contra este Deus, Ele olhou para mim com misericórdia e com bondade e me perdoou. Portanto, você que entrou aqui nessa noite, talvez você esteja vivendo o ciclo da amargura. Eu não preciso de experiência sobrenatural para saber que há pessoas aqui que estão dentro do círculo da amargura há anos. Não preciso de revelação sobrenatural para isso. Nem é nosso costume aqui. Você tem perdido anos preciosos da sua vida, porque a amargura está corroendo a sua alma, assim como um câncer agressivo faz com o corpo. Você está perdendo relacionamentos valiosos, porque você deixou de ser alguém que sente, você é alguém que sente amargura, você é alguém que produz amargura o tempo todo dentro do seu coração. Você precisa romper com esse ciclo, você precisa olhar para Cristo e observar que através do que Ele fez por você na cruz do Calvário, você pode ter uma outra opção. E qual é essa opção que nós apresentamos para você? É essa opção, o ciclo do perdão. Não é anistia. Não significa fazer de conta que nada aconteceu. Aconteceu sim. É um fato. Causou dano. Mas porque você quer que a pessoa, ou porque você quer que a pessoa fique presa no seu coração até que ela pague o que ela fez.
Entregue essa causa a Deus. Decida-se pelo perdão. Decida-se pelo perdão. Mas lembre-se, perdoar, lê junto comigo, perdoar não é um ato, fruto de um sentimento, mas um processo, fruto de uma decisão. Ninguém aqui está morrendo de vontade de perdoar. Eu sei que não. Mas perdoar é uma decisão que dá início a um processo. Artista vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.